Queridos, ainda estamos no tema de guerra espiritual. Não fugimos do tema. Em cada carta, Jesus escreve para que a igreja viva uma vida vitoriosa. Em toda a carta há uma expressão onde Jesus diz: ao vencedor eu darei, Eu darei alguma coisa. E se há um vencedor é porque ele quer que tenhamos uma vida de vitória sobre os nossos inimigos. Ele quer que pela fé, pelo amor, pela comunhão com Ele, possamos vencer as batalhas que de alguma maneira já estão vencidas por Cristo Jesus na cruz, mas nós vencemos nele quando exercemos fé diante dos desafios e diante das dificuldades e das tentações, Nós meditamos no capítulo 1, onde João nos fala o porquê ele escreve esse livro. Esse livro é sobre a revelação de Jesus Cristo, de maneira especial, é sobre isso esse livro. E, com o passar do tempo, à medida que os versículos vão avançando, as revelações vão avançando, João, que está aqui aprisionado na ilha de Patmos, ele recebe uma revelação muito especial de Jesus Cristo, aonde a primeira coisa que ele vê de Cristo são 7 castiçais, ou 7 candelabros, ou 7 candeeiros, que são as 7 igrejas, Quando ele ouve Jesus dizendo no versículo 11, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Tudo que você ver e ouvir, você escreve às 7 igrejas. E quando ele vira no verso 12 para ver Jesus, ele vê os 7 castiçais de ouro. Então a primeira coisa que João tem de revelação de Jesus são as igrejas. Não é à toa que a igreja é chamada de corpo de Cristo nas Escrituras, templo do Espírito Santo, família do Pai, Ela é a expressão visível do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é o cabeça, ela é o corpo. E é interessante essa revelação, E quem ilumina as igrejas é o próprio Senhor, que está no meio delas, iluminando aqueles castiçais, Toda a luz da igreja, toda a sua glória, todo o seu brilho, sua vida, vem de Cristo e não de nós mesmos, mas vem dele. E outro detalhe que é importante a gente sempre mencionar, que as cartas são escritas às igrejas. Jesus não escreve as cartas aos indivíduos. Portanto, para receber as cartas de Jesus, aqueles membros ou aquelas pessoas que diziam ter a fé em Jesus, elas precisavam estar congregando em alguma igreja, para que elas pudessem receber a palavra de Cristo, dada à igreja. Mas não apenas é necessário estar na igreja, é necessário, estando na igreja, ser sensível a ouvir o que o Espírito Santo diz às igrejas. É necessário sim estar na igreja, é nela que Cristo se revela, mas de maneira especial existe uma mensagem pessoal para cada membro. Se atente ao que o Espírito diz à igreja. Aquele que ouvir, sempre tem essa expressão em cada carta, aquele que ouvir, ouça com atenção o que o Espírito diz às igrejas. Para cada igreja há um tipo de mensagem diferente, baseado sempre na revelação de Cristo, quem Ele é, sua vontade, sua glória, mas há aplicações da revelação de Cristo para cada igreja de maneira diferente, e cada igreja deveria estar submissa a essa mensagem, da qual o anjo iria compartilhar, e ser sensível ao que o Espírito diz à comunidade local, para que assim possamos experimentar uma vida de vitória, uma vida que de fato agrada a Deus, e Deus tem muito a nos dizer sobre isso, E no capítulo 2 nós entramos nessas cartas que Jesus escreve às igrejas. Jesus sempre se revela, sempre traz pontos positivos
mas também traz alguns pontos negativos da igreja, alguns pontos cegos dela que ela não estava ali enxergando. Na igreja de Éfeso, Jesus elogia sua diligência, seu trabalho, sua disciplina, uma igreja zelosa, uma igreja compromissada na defesa da fé, muito organizada, sistematicamente tudo funcionava na igreja, a igreja era extremamente funcional. Mas Jesus tinha algo contra aquela igreja, e ele fala no verso 4 do capítulo 2, né, que ela se esfriou no primeiro amor, ela abandonou o primeiro amor. Jesus chama aquela igreja para se lembrar onde ela abandonou isso, lembrar onde ela caiu e se arrepender e voltar, porque senão ele iria tirar o seu castiçal, né, se ela não se arrependesse. Ele ia tirar o brilho, a influência dela, a presença do Espírito Santo, a própria presença dele no meio da igreja. E a gente viu que isso aconteceu, porque essa igreja não se arrependeu. Nós vimos que na história isso um dia aconteceu, né? Então Jesus Cristo, ele conhece cada igreja, assim como ele conhece a nossa. Ele sabe das virtudes, mas ele também sabe daquilo que a gente precisa melhorar. Ele sabe daquilo que são os nossos pecados, e de maneira muito direta ele aponta, porque problemas só se resolvem quando nós expomos os problemas e quando nós tratamos com graça e misericórdia. É assim na vida, a gente aprende. Não adianta a gente deixar o problema para o dia seguinte. Se você está com uma dorzinha, às vezes, no peito, no coração, se você for deixando 10 anos, 20 anos, aquilo pode se tornar um problemão, né? Você precisa ir no médico, o médico vai expor aquilo, e cada vez que ele expõe mais e mais aquilo, mais e mais o problema, melhor vai ser para que ele trate, para que ele cure. E assim é com o Senhor. Ele expõe nossas feridas, ele expõe os nossos pecados, para que ele possa curar e tratar de maneira devida. E nós devemos, com sensibilidade, nos expor a Deus, porque só Ele é capaz de tratar a gente. A gente tem que ter vida de oração, de consagração, de comunhão com Ele, para que Ele nos trate. Nós não vamos conseguir fazer o que só Ele pode fazer, senão a gente pode cair em moralismo, em ativismo religioso, como a igreja de Éfeso caiu, e ela perdeu a intimidade com o Senhor. Enfim. A segunda carta que vimos, Jesus escreve à igreja de Esmirna, uma igreja mártir, sofredora, passou por profundas perseguições e tribulações, e a única coisa que Jesus orienta aquela igreja era: continue firme na fidelidade, ser fiel até a morte, e dar-lhe-ei a coroa da vida. Satanás vai vir sobre vocês, vocês terão tribulação, vocês serão lançados na prisão, tentados, muitos de vocês vão morrer. Seja fiel até a morte. E essa igreja, ela teve o seu fim, não trágico como a igreja de Éfeso, que abandonou o primeiro amor, mas teve um fim glorioso, como uma igreja mártir, que morreu dando a sua vida pela fidelidade a Cristo Jesus. De alguma maneira, essa igreja de Esmirna contempla muitas igrejas que ainda hoje são perseguidas, e que às vezes são exterminadas do mapa, por grupos extremistas que odeiam cristãos, mas que são fiéis ao Senhor até o fim, não abandonam o senhorio de Cristo. E essa igreja gloriosa, a igreja de Esmirna, foi fiel até a morte e serve de exemplo para nós, né? Terceira carta que Jesus escreve à igreja de Pérgamo, como vimos na semana passada. Jesus conhece também essa igreja, mas ela começou bem. Chegou um tempo que ela se acomodou, né? Ela deixou aquele ensino de Balaão, né? Aquela complacência, aquele flerte com os prazeres do mundo, entrar em seu coração, na sua cultura. Não se atentou àquilo que eles deveriam se atentar, o perigo que eles estavam passando, né? E Jesus chama aquela igreja também a se arrepender. Senão ele viria até aquela igreja como uma espada, né, que sai da boca dele para tratá-la. E em cada igreja, irmãos, há o apelo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
E esse apelo continua a nós, porque o que importa para nós é o que Jesus, diante dessas mensagens, tem a dizer da nossa igreja, da nossa vida, da nossa comunhão com Ele, da nossa fidelidade. A esperança é que Ele fale aos nossos corações e a gente receba dEle cura, transformação, e a gente possa experimentar a graça do arrependimento, de se voltar a Ele. Quarta carta à igreja de Tiatira, que é a carta de hoje. Nós vamos ler por partes, essa é a maior das cartas. Vai do verso 18 até o verso 29. Eu quero ler primeiramente os 2 primeiros versículos. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isso diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao latão ou ao bronze reluzente. Eu conheço as tuas obras, e amor, e serviço, e fé, e a tua paciência ou perseverança, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Por enquanto até aqui, mais uma vez. Oi? Só elogio, só coisa boa. Jesus sempre começa assim, né? É importante assim na vida, né? A gente tratar as coisas assim, né? As nossas conversas com as pessoas. Tem coisas que a gente precisa tratar. E é um exercício de humildade, como Jesus é o santo, o humilde, reconhecer o que o outro tem de bom, né? Mas primeiro, como foi nas outras cartas, há uma revelação de Jesus Cristo aqui. Tudo começa na vida da igreja, na vida de fé da igreja, com a revelação de Jesus Cristo. Quem Ele é? Nós vimos uma revelação gigantesca dele no capítulo 1, muito profunda. E João, ele está tirando alguns trechos do capítulo 1 e introduzindo no início de cada revelação a cada igreja. Por exemplo, essa introdução que nós lemos aparece no final do capítulo 1, verso 14. Os seus olhos são como a chama de fogo. 1,15. Os seus pés semelhantes ao latão ou ao bronze reluzente. E aqui, Jesus é apresentado como Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze reluzente. Ele é o Filho de Deus, o unigênito, da mesma natureza do Pai. Nós somos filhos nele, mas ele é o Filho que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze reluzente. Diante de cada revelação que cada igreja recebe a respeito de Cristo, é importante demais para a igreja receber aquela revelação, porque aquela revelação tem aplicações muito práticas para aquilo que ele vai dizer depois. Assim como foi nas outras igrejas. Fogo aqui, como é apontado, dizendo que Jesus tem olhos como chama de fogo. Fogo na Bíblia representa uma das principais revelações de quem Deus é. Acabamos de ler o texto de Hebreus, capítulo 12, verso 29, onde ele diz que o nosso Deus é fogo consumidor. Em muitas revelações do Antigo Testamento, nós temos essa revelação de Deus como fogo, a Moisés, ao povo, até em Pentecoste, onde Deus, ele se derrama na igreja e se manifesta na igreja através do Espírito Santo, e a igreja, em cada membro ali, há uma chama de fogo. Por quê? Porque a igreja em Pentecostes está carregando a plena revelação de Deus, pelo Espírito Santo, através da mensagem de Cristo. Portanto, o fogo está ligado
primeiramente, a revelação de Deus, mas não a total revelação de Deus, porque Deus se revela como fogo, mas também como água, como vento, de várias maneiras, como vimos no capítulo 1. Mas dentro dessa revelação sobre quem Deus é, fogo na Bíblia representa purificação e amor. Purificação transformadora, amor transformador. Então, ser olhado por Cristo é ser purificado por Ele, é ser amado por Ele, é ser transformado por Ele. Compreender isso. Fogo na antiguidade, e até hoje é assim, né? É instrumento de purificação e transformação. Quando se vai purificar um metal, tem que passar esse metal pelo fogo. Quando se vai moldar esse metal, tem que passar pelo fogo para moldar segundo aquilo que você pensou, desejou, seja para fazer um pequeno anel ou um portão de serralheria artística. Tem que passar pelo fogo. Tem que passar. E quando se passa pelo fogo e esse metal é moldado, o seu valor, ele sobe e muito. Muitas vezes duplifica, triplifica, quadruplifica, sei lá o quê. O fogo está ligado a isso. Ele é um instrumento de moldar, de transformar o metal, mas também de purificar as coisas. Assim como o fogo purifica o cerrado, traz nova vegetação para a próxima estação. Assim como o fogo purifica os alimentos e transforma-os, fazendo com que eles sirvam para nós como nutrimento. A gente não pode comer as coisas cruas, uma carne de animal crua, isso faz mal para a gente não vai passar bem. Mas tem que passar pelo fogo, e o fogo purifica, o fogo transforma aquilo em virtude, em vitamina, virtude no sentido de vitamina, né? E aquilo se torna força para nós, vida para nós. Então, fogo representa tudo isso. Uma forma de purificação, transformação, Deus querendo moldar a nós. Mas a gente sabe que o processo não é fácil, né? O fogo, ele sempre traz um certo tipo de dor, um certo tipo de estresse, tanto ao metal, tanto ao cerrado, né? Mas o olhar de Jesus, a gente precisa ter a revelação desse olhar. Contemplá-lo pela fé. O olhar de Jesus é como chama de fogo. É um olhar que quer nos purificar e nos moldar, para que nos transformando e nos moldando, o nosso valor exceda os de rubis, né? Na linguagem do noivo para noivo, para que nós possamos nos purificar e santificar. Mas ao mesmo tempo, é um olhar de amor. O amor de Deus é derramado em nós porque Deus não nos deixa no estado que Ele nos encontrou. Isso é amor. Por isso que o pai que mima o filho e a mãe que mima o filho, a Bíblia diz que odeia no sentido assim de fazer mal para o filho e para a filha, porque não educa, porque não prova o filho com fogo, a fim de que ele se fortaleça, a fim de que ele mude, a fim de que ele se transforme e se torne cada vez mais forte, né? O amor de Deus revelado a nós é Ele encontrar em nosso estado pecaminoso, de miséria, de desgraça, de incredulidade, de inquietação, e transformar o nosso caráter, e fazer de nós semelhante a Jesus. É assim que se revela o amor de Deus. Por isso que Ele nos deu Cristo, não apenas para nos perdoar dos pecados, mas nos purificar de toda injustiça. Por isso que Ele nos deu o Espírito Santo, para que como fogo possamos ser purificados e transformados na imagem de Cristo. E isso é amor de Deus para nós. É quando Deus vem em nossa comunidade e exerce com autoridade transformação, expondo nossa carnalidade e queimando essa carnalidade para que se torne algo diferente do que está sendo, né?
Então é um princípio de amor. Não pense que fogo está relacionado apenas a juízo. Não, todas as obras de Deus são carregadas de amor. Até a justiça e o juízo de Deus é carregado de amor. É carregado de santidade, é carregado de bondade, é carregado de misericórdia, é carregado de pureza. Então, o fogo simboliza tudo isso. Um olhar de amor, purificador, transformador, mas um olhar capaz de fazer um julgamento perfeito. Perfeito. Ele vê com clareza até o nosso íntimo. E isso é uma característica que nenhum de nós tem. Só Ele tem. Por isso que nós devemos ter intimidade com Ele. Para que Ele nos... Isso tem que ser um compromisso nosso, é o nosso compromisso de batismo. A gente não confia em nós mesmos. A gente sabe a desgraça que nós somos sem Cristo. E viver uma vida na presença de Deus é viver um compromisso de fé em favor da pureza e da santidade da igreja. Então é o nosso compromisso estar sempre diante dele. Para que Ele nos purifique. Para que Ele, com sua graça e amor espiritual, transformador, nos santifique, nos convence de nossos pecados. E nós, pela graça, expomos essa santidade, confessando os nossos pecados e vivendo uma vida santa. Então, é Ele que faz isso, não adianta a gente querer forçar. A gente pode cair no moralismo religioso que só vai causar mais dano para a nossa alma do que ajudar. Mas a gente tem que apelar à igreja sempre a ter um relacionamento com Jesus. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Se você não está discernindo, você não está buscando a pureza, você não está santificando a sua alma, porque quem santifica de fato é o Espírito Santo. Ele vem como fogo purificador se revelar a nós. Depois ele é apresentado aqui como aquele que tem os pés semelhantes ao bronze reluzente. Diferente daquela estátua que Daniel viu, que representa os reinos do mundo, o império da época, né? Vários impérios que achavam que os seus impérios iriam durar para todo sempre, né? E a base daqueles impérios, daquela estátua que Daniel viu, é que aquela estátua tinha um pé de barro, né? E aquilo não sustentou. Veio a pedra e derrubou tudo aquilo. Diferente da estátua que Daniel viu, Jesus é aquele que tem os pés semelhantes ao bronze reluzente. Jesus é estável, nele há firme segurança, ele é forte, ele não desmorona, seu reino é eterno, jamais terá fim, ele é vencedor, nele tem vitória, nele nós temos paz, nele nós temos alegria, não há sombra de variação nele, e quem confia nele, não há, ele é estável. Nós tivemos essa revelação no capítulo 1, né? E aqui ele está retomando, ele é estável. E depois ele diz aquilo que ele vê de bom na igreja de Tiatira. Conheço as tuas obras, isso ele vai dizendo em todas as igrejas, conheço de maneira íntima, não apenas o comportamento de vocês, as intenções de vocês eu conheço, o coração de vocês, conheço as suas obras. E aqui são obras dignas de louvor a Deus, porque são obras carregadas de amor. Conheço suas obras, conheço o seu amor. Obras sem amor não faz sentido. A gente, pela fé, vive a experiência de conhecer o amor de Deus, para que a gente possa amar da mesma maneira que nós fomos amados e estamos aprendendo a amar do jeito de Deus. Amor é o sentido e o propósito de nossas vidas. Amor é a revelação de quem Deus é. Conheço as tuas obras, conheço o teu amor, teu sacrifício, tua entrega. Conheço tua fé, tua comunhão íntima comigo. A ideia de fé aqui, nesse contexto, é a ideia de fidelidade, firmeza. É aquilo que Jesus falou para a igreja anterior, né, para a igreja de Esmirna, onde ele fala, ser fiel até a morte. A ideia de ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Conheça a tua firmeza, conheça a tua constância.
Jesus fala no capítulo 24 de Mateus, verso 13, aquele que manter-se firme até o fim será salvo, ou aquele que for fiel até o fim será salvo. É a ideia de manter-se firme no Senhor. Conheço também a sua paciência, né? Paulo fala em Coríntios 13, o amor é paciente, mas a ideia de paciente aqui não é a ideia de tolerância, é a ideia de perseverança. Perseverança, essa é a ideia. E no contexto lá de Paulo em Coríntios 13, fica mais claro, né? O amor tudo espera, tudo crê, tudo suporta, o amor jamais acaba, ou seja, ele é perseverante. Essa é a ideia de paciente. Conheça sua perseverança, sua paciência. Você não desiste. Lembra que Paulo fala em Gálatas 6:9, não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Conheço tua paciência, tua perseverança. Vocês não desanimam de fazer o bem, vocês não desanimam de amar, vocês são perseverantes no amor. E ele finaliza dizendo, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras, que as tuas últimas obras excedem as primeiras. Só elogio bom. Jesus está reconhecendo que essa igreja estava vivendo um crescimento espiritual, um avivamento espiritual, se é que podemos dizer isso. Isso é muito bom. E quando estamos falando de crescimento espiritual, estamos falando de crescimento nas virtudes, no caráter. Ela não estava crescendo em serviço religioso, em eventos para crente, não, ela estava crescendo em amor, crescendo em fé, crescendo em intimidade, crescendo em perseverança, crescendo em serviço, crescendo em constância, crescendo em maturidade, porque ele diz que as obras dela hoje, da qual Jesus conhece, excedem as primeiras. Às vezes acontece ao contrário nas nossas vidas, né? Às vezes Jesus tem que dizer, poxa, volta às primeiras obras, né? Antes você era mais fiel, antes você era mais perseverante, antes você era mais atento, né? Para essa igreja não, está acontecendo aquilo que deveria acontecer conosco. Começa devagarzinho e vai progredindo, e Jesus elogia sempre as obras. Lembre-se disso, Ele está julgando as obras, conheça as tuas obras. As últimas obras são melhores do que as primeiras. E depois vai ficar mais claro, da qual ele vai julgar mais e mais as obras, nos versículos posteriores. Coisas boas, virtuosas. Mas sabemos que nem tudo são flores. Ainda eu ia... Pode falar. Verso 1, quando fala... Verso 1, quando fala das peças grandes ao decálogo do Bíblia, o 12, né? Sempre que fala legal, 12, está se referindo à justiça. O que é justo? Sim. É a ideia de julgamento. Exatamente. O seu julgamento é justo. Exatamente. Porque o reino, quando não se citou a escada do Sudaná, que era de lá, fez esse firme do segundo aqui, são reinos injustos. Não vai prevalecer. Exato. Agora o reino de Cristo, o qual nós devemos nos julgar, ele, com toda certeza, ele vai se estabelecer plenamente, por causa desses pés de ladrão. É firme, é justo. E isso ficará mais evidente no decorrer da carta, né? Porque Jesus aparece julgando essa igreja mesmo, né? Ele com os olhos, né, de chama de fogo e com seus pés firmes, trazendo justiça. Sim. Portanto, nesse versículo 18, revelação de Cristo, 19, características boas da igreja. Mas mesmo dentro desse contexto, onde Jesus vê virtudes nessa igreja, há problemas. Isso daqui serve de lição para nós. É como se Jesus estivesse dizendo, olha, não se espantem ao se deparar com problemas quando as coisas estão espiritualmente avivadas, espiritualmente
você está progredindo na fé, a igreja está firme na fé, no amor, na perseverança. Não se espante, os problemas virão. Eu sempre falo isso para os irmãos, alguns estão perseverantes na fé, eu falo assim, continue, tá, mas vai vir mais problemas, não se ilude não, está uma maravilha agora, mas fique firme, porque vai vir mais problemas. Isso não é ruim, é uma desgraça Deus não nos confiar problemas para serem resolvidos. Quer dizer que Ele não confia na gente. Quer dizer que Ele vê a gente como pessoas imaturas, incapazes de ser úteis na vida dos outros. Então, quando Jesus nos dá problemas, é porque Ele está confiando a nós o seu reino, confiando a nós pessoas para amar e servir. Ele está nos conduzindo à maturidade. Ele está nos dando carga de responsabilidade, porque é assim que a gente cresce, é em meio aos problemas. E quando a gente começa a resolvê-los com graça, com ternura, com justiça, com santidade, do jeito de Jesus, né? Então isso é importante, porque senão a gente vai desanimar. Avivamento espiritual não quer dizer que não haverá problema. Sempre haverá. E a igreja de Tiatira estava vivendo um momento muito positivo. E Jesus diz: as coisas, no verso final aí do 19, né? As coisas que vocês estão vivendo agora são ainda maiores do que as primeiras. Mas junto com isso chegaram problemas. Tempos difíceis trazem oportunidades. Mas tempos positivos trazem dificuldades. E precisamos aprender a lidar com isso e reconhecer isso, não se iludir, não fantasiar que tudo é sempre maravilhoso. Nossa, eu estou na igreja, tudo vai ser maravilhoso, essa igreja é maravilhosa, o caminho com Jesus, nossa, é só flores. Não se iluda, não se iluda. Estamos falando aqui de igrejas primitivas que já tinham. Não se iluda achar que a igreja primitiva, nossa, era top e não tinha problema nas igrejas primitivas. Não, olha as cartas de Paulo às igrejas primitivas. Cada uma, sim, tinha virtudes, tinha fé, tinha amor, mas tinha seus problemas. No mundo tereis aflições. Não se acomode, né? Não é porque está vivendo um avivamento, né? Não, aqui nós temos um compromisso especial com Deus, sim, como igreja. Nós temos muitos problemas. Isso é sensatez, sabedoria. E essa carta nos alerta para não fantasiarmos nossa relação de vivência com Cristo e com a igreja. Mas também é um alerta para que, enquanto estivermos vivendo bons momentos, que cheguem a nós situações desafiadoras, ruins, a gente não desanime na obra que Deus está fazendo. O segredo? Equilíbrio e sensatez. E há um esforço de Jesus aqui, nos chamando à realidade. Vocês estão bem aqui, mas aqui há problemas. Cuidado, irmãos, porque a gente vive imerso a uma cultura de marketing e propaganda, onde muitas igrejas iludem com suas divulgações, apresentando a igreja, ou o culto, a vida no evangelho, como algo assim, maravilhoso, sem problemas. Não, cuidado com esse espírito de propaganda que tanto ilude, que tanto perverte a nossa alma, porque nem tudo são flores. Mas, ao mesmo tempo, nem tudo está perdido. E os problemas estão aí para a gente aprender a lidar com eles. Não de maneira pecaminosa. Porque o nosso maior problema é quando a gente lida com os problemas de maneira pecaminosa. É quando a gente lida com ira, com inimizade, com ressentimento, com inquietação. É quando a gente lida com os problemas não de maneira santa. Os problemas vão vir, mas tem que lidar de maneira santa, pura, amorosa, cheia de fé, perseverante. Sim, às vezes esses problemas você vai causar, você vai errar contra alguém, perdoe, peça perdão, melhor dizendo, né? A pessoa vai errar com você, vai trazer um problemão para sua casa. Lide com isso com fé, com esperança e amor.
porque eles vão vir, não é porque vocês estão aí, e vai ter problema no meio da igreja, ele vai dizer aí, né? Os problemão. Mas eu queria trazer isso aos irmãos, porque Jesus, ele não ilude a gente, ele apresenta sim as boas coisas, mas de maneira muito crua. Agora, Jesus aponta qual era o problema daquela igreja, a partir do verso 20, de maneira muito clara, e a gente precisa, Senhor, revele para nós de maneira muito crua e clara, qual é o problema da nossa igreja, quais são os nossos pecados, quais são os problemas de nossa vida, de nossa família, que nós não estamos enxergando, o que está faltando, né? Lembra da mensagem de ontem, né? Maria alertou, está faltando vinho, está faltando alegria, a paz não está reinando, por quê? Sabe, pede para Jesus isso, para que Ele revele, porque Ele quer revelar, para que a gente não viva, né, uma vida desanimada, indiferente, infiel a Ele, mas uma vida vitoriosa, cheia de virtude e graça. Sim, problemas vão existir, mas lidar com eles de maneira santa e piedosa é o nosso chamado. Mas no verso 20 entra aí o problemão da igreja, e era um problemão mesmo. Olha só: mas algumas coisas, ou poucas coisas, tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar a meus servos, para que forniquem ou se prostituem e comam dos sacrifícios da idolatria. Essa comunidade estava crescendo na vida espiritual, plenitude do Espírito, cheio de fruto, conversão genuína, sim, mas a igreja estava sendo complacente, fingindo que não estava vendo. Esse é o grande pecado que Jesus aponta nessa igreja e que nos é a nós hoje revelado. Ela estava sendo complacente. O texto aponta uma mulher que o Senhor Jesus chama de Jezabel, e isso é pior do que um palavrão, ser chamado de Jezabel. Você conhece quem é Jezabel, sabe que ela é a encarnação do próprio demônio. Eu acho que até o demônio tem medo dela, né? Eu acho que deve olhar para ela assim, né? Alguns dizem, e a gente também acompanha, né, os comentários, que Jezabel não era o nome dessa mulher. A gente não sabe qual era o nome dela. Mas na Bíblia, era uma rainha pagã, idólatra, que se tornou rainha do povo judeu, por conta dela ter se casado com o rei Acabe, que era um rei complacente aos pecados da sua mulher, um rei banana, né, como diz na linguagem popular, omisso. E diante disso, da complacência ali do rei, Jezabel pintou e bordou. Dentre tantas coisas, mandou construir templos para deuses pagãos entre o povo de Deus, incitava o povo a adorar, a se envolver em casamento e matrimônio com povos pagãos. Ela importou um monte de sacerdotes pagãos para dentro de Israel, perseguiu e tentou matar alguns profetas, principalmente o profeta Elias, grande homem de Deus, chamando o povo ao arrependimento, chamando o povo à fidelidade. E essa mulher, ela persegue o profeta Elias. Então, Jezabel, na linguagem bíblica, é o que tem de pior em termos de gente. Uma mulher perversa, dominadora, idólatra, insubmissa, imoral. Tudo de pior estava condensado nesse nome. Então Jesus diz à igreja de Tiatira: vocês estão sendo complacentes com essa mulher. Na minha versão diz: contra ti, mas tem algumas coisas contra ti que deixas Jezabel, né? Ou que permites Jezabel. Tolera, tudo está ligado à complacência. Vocês estão sendo complacentes. E Jesus diz algumas características dessa mulher. Ela se diz profetiza. Isso no contexto do Novo Testamento quer dizer que essa mulher
se apresentava à comunidade como aquela que tinha uma palavra espiritual profunda, uma pessoa que tinha sempre uma direção, uma revelação particular do Espírito, uma pessoa que tinha voz, capacidade de comunicar, voz de autoridade. Já viu? Aquelas pessoas que falam e todo mundo, nossa, às vezes não dá nem para ir contra, porque o jeito que essa pessoa fala, ela fala com tanto posicionamento de autoridade, que as pessoas já ficam meio pianinho perto dela. Ela se dizia, diz o texto, profetiza. Ela não era profeta. Os profetas não se dizem profetas, eles são reconhecidos pelo povo. Mas ela se dizia profeta. E alguns irmãos, possivelmente, irmãos ingênuos, irmãos, a gente está num ambiente de avivamento, é a gente tendo experiência com o Espírito Santo, é a gente vivendo vida no altar, é adoração, e de repente vem uma mulher assim, falando com autoridade, gritando, no sentido natural, gerando um certo tipo de surpresa nas pessoas. Muitos ali. Ela estava dentro da igreja? Sim, influenciando a igreja, né? A igreja. Influenciando alguns irmãos, né? E como a igreja naquela época não era como era na nossa, né? As igrejas nas cidades, elas se dividiam em casas, né? Nas comunidades locais. Então ela influenciava nas comunidades de Tiatira os irmãos e as irmãs cristãos ali, né? Então, ela se dizia profetiza. Irmãos, a gente sabe que é assim, muita gente simples, de Deus, sabe, às vezes tolera algumas pessoas assim que no jeito de falar se impõe, sabe, e acaba acreditando. E talvez alguns irmãos ali de Tiatira estavam olhando para ela e pensando, pô, cara, será que ela não é mesmo profeta? Ou profetiza? Hoje em dia a internet está cheio disso, a TV está cheio disso, né? Poxa, ela revelou meu CPF. Tem gente que adivinha, tem gente que fala mesmo, traz espírito de adivinhação e isso gera espanto nas pessoas. Fala assim, nossa, isso daí parece de Deus, esse negócio é surpreendente. Fala cada coisa. Se dizia profetiza, mas não era. Ela enganava, diz o texto. Ela engana os servos de Deus ou seduz. É a obra do demônio, né? É isso que o demônio faz. Ele seduz, ele engana. Ela criava uma dependência das pessoas da igreja em relação a ela. E nós somos chamados para sermos servos de Deus. A igreja é chamada para ser serva de Deus. Mas essa mulher estava seduzindo os irmãos, envolvendo as pessoas com o comportamento dela, e essas pessoas estavam aprendendo a ser servas dela e não de Deus, a ser submissa a ela e não a Deus, pela imposição dela, pelo jeitão dela, pela autoridade dela, pela capacidade que ela tem, porque os dons são irrevogáveis, mas ela não havia virtude nela. Mas os dons, até os demônios, até Satanás ainda continuam com seus dons, com suas capacidades, mas sem virtude. E aquilo gerava espanto, engano. E ela enganava os servos para participar de fornicação, que é o mesmo que prostituição, imoralidade. Essa ideia de praticar fornicação, prostituição e imoralidade não é a ideia da orgia, como talvez o primeiro pensamento vem. Sim, ela com certeza influenciava pessoas a viver uma vida imoral nesse sentido, mas a ideia é uma imoralidade diante de Deus, porque a idolatria, como vimos na semana passada, é o que Tiago vai dizer no capítulo 4, né? Ela é essa traição, esse adultério a Deus. E essa prostituição, essa imoralidade, essa fornicação que ela estava produzindo, é que ela influenciava os irmãos a participar de sacrifícios aos ídolos, a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Naquela época, geralmente, as carnes que eram consumidas naqueles ambientes, e aqui é um ambiente pagão, né, de Tiatira, as carnes eram consumidas em templos religiosos. Na época não tinha açougue, né? Hoje a gente vai para o açougue.
Antigamente não era assim. Até em Israel era assim, né? Tinha os templos, os sacerdotes. Muitas daquelas carnes era queimada, outras era dada ao sacerdote, outra é distribuída ao povo ali para a refeição, né? E no ambiente pagão, no mundo antigo, a adoração aos povos pagãos, rito de mesa, comer e beber, sempre estava ligado à dedicação a algum ídolo, a algum falso deus. E naquela época havia bastante. Haviam comerciantes, né, em Tiatira, que dedicavam suas carnes aos deuses pagãos. E o texto está dizendo que essa mulher, ela ensinava, ela enganava, incentivava o povo a comer, a ir nesses templos, porque tinha que ir nesses templos para conseguir carne e participar do sacrifício. E quando você está ali, você senta na mesa, você participa daquele sacrifício, como quem se alimenta dele, é como se você estivesse participando de tudo aquilo, participando daquela celebração, participando daquela fé, daquela comunhão com um Deus pagão. E isso é uma traição, é um adultério, é uma fornicação que ela estava promovendo. Estava promovendo idolatria. Estava promovendo um flerte com aquilo que Deus abomina, com aquilo que Deus odeia, com os prazeres do mundo. Alimentos nesses lugares sempre estava relacionado a festas. Festas nos levam a distrações, a desejo de comer, beber e se divertir. A gente sabe que isso sempre nos leva à idolatria, a um adultério espiritual, a um abandono de prazer e fidelidade em Deus e somente nele. Essa mulher estava influenciando as pessoas a isso, né? Assim como hoje, muitas vezes, né, somos influenciados a sentar e a adulterar quando assistimos aquilo que não deveríamos assistir. E somos complacentes com isso. Não tem nada a ver. Aquele princípio às vezes não tem nada a ver com o reino de Deus, tem nada a ver com o reino de Cristo. Aquilo só ensina pra gente soberba, amor aos prazeres, e a gente fica flertando com aquilo. Aquilo entra aos nossos olhos, aquilo é alimento para a nossa alma, e a gente fica complacente. Não tem nada a ver. O outro irmão diz para o outro: olha, assiste isso, assiste essa Game of Thrones, Guerra dos Tronos. É só um exemplo. Não tem nada a ver. O próprio título já diz, né? É Guerra dos Tronos. Busca pelo poder, entrega aos prazeres. Ou outra série, seja lá quais forem, aonde aquilo vai alimentando o nosso coração, a nossa alma, e a gente vai flertando com aquilo, porque aquilo vai nos dando prazer, vai fazer o nosso coração bater forte, fazer o nosso pensamento e concentração se concentrar naquilo antes de dormir, fazendo com que a gente acorde pensando naquilo. Claro, isso é só um exemplo de prazer, fora dos pecados capitais que nós vimos, como o pecado da gula, que tanto fere a nossa alma e impede da gente viver uma experiência espiritual rica com Deus, né? Cuidado com isso, cuidado com Jezabel, porque ela está trazendo coisas que são pecaminosas e vocês estão tolerando isso. Vocês estão tolerando coisas que vocês não devem tolerar. Esse era o problema da igreja. No caso aqui, de Tiatira, complacência com essa mulher, falsa profetisa. Eu tenho contra ti que deixes, que permite isso. Eu tenho contra ti que você permite isso na sua família, sabe? Esse adultério espiritual, grotesco, de entrega aos prazeres carnais. Eu tenho contra ti isso, contra você. Se aqui nessa igreja, esse ser tão abominável, quais eram essas boas obras que Jesus ele elogia? Conheço suas boas obras. Boas obras seria o quê? A palavra assim, sublinhar, falar sobre coisas espirituais que ele via na sua vida, ou ele implicava em cestas, como boas obras? Não. Porque se tinha isso, não tinha boas obras.
essa mulher, ela não estava dominando a igreja, ela estava influenciando a igreja. Como eu disse, a igreja naquela época era por cidades, e às vezes comunidades familiares locais de casa em casa se reuniam. E ela influenciava alguns irmãos, né? Agora, ele está apresentando um problema dessa igreja, e não a realidade dessa igreja. Essa igreja estava vivendo um avivamento espiritual. Mas mesmo vivendo um avivamento espiritual, tinha que lidar com esses problemas. Porque essa mulher estava influenciando a igreja, ela estava ali e aqui, e vai ficar mais claro, porque depois Jesus se dirige aos que devem ficar firmes. Vai ficar mais claro o apelo que ele faz no final. Mas para exemplificar, o que seriam as boas obras? O verso 19, amor, sacrifício, fé, perseverança, virtudes, obras de virtudes. Essas devem ser cultivadas sempre. Essas Deus olha com carinho, com amor, com zelo. Essas Ele quer ver. As obras que Deus rejeita, da qual é a gente achar que pelo rito, como os judeus pensavam, da circuncisão, o rito religioso, o rito da cesta básica, isso vai justificar ou isso vai santificar. Não. As obras são obras de amor, primeiramente de amor. E tudo que vem disso. A obra de Deus é essa, que criais um filho de Deus. É a obra da fé, é a obra do amor. João ensina, João que escreve isso, né? Ele ensina na sua primeira carta e no Evangelho de João, né? Essa é a grande obra de Deus em nós, e a grande obra que a gente tem que praticar. É a obra da fé, a obra do amor. Fé está ligada com a intimidade com Deus, conhecê-lo, viver a vida de maneira íntima, conhecer sua palavra, sua verdade. E a verdade está no amor. E a fé vai nos conduzir ao amor. E o amor é a plenitude das obras. Obras de caráter, não é obra simplesmente. Agora sim, essas coisas têm que ser reflexo do amor. Vai fazer uma cesta básica? Vai tratar o que precisa ser tratado? Vai disciplinar essa mulher ou expulsar essa mulher? Isso é uma boa obra de defesa da igreja. Ok? Isso é importante também lembrar sempre, como falou disso, o Espírito revela o corpo da igreja, mas cada um individualmente precisa... Tem que ouvir o Espírito. Verdade. Portanto, irmãos, uma igreja que estava vivendo boas obras. Fé, amor, paciência. Mas, juntamente com isso acontece. Estava sofrendo algumas manipulações. Como acontece hoje, irmão. Às vezes a gente pode estar vivendo a fé, o amor, mas os irmãozinhos ficam no celular, às vezes, aí acompanha de tudo. Lá tem pastor de tudo. Tem gente lá, e os judaizantes estão lá. E às vezes a pessoa ela tem sede e fome de intriga, sabe? Ela pega só assunto polêmico. Aí isso dá uma dor de cabeça. Você tem que dizer, irmãos, isso só vai gerar ira no seu coração, contenda, dúvida. Busca o essencial. Aí você tem que dizer para os irmãos, hoje em dia, está aqui, na palma da mão, né? Na palma da mão. Quantas pessoas ouvem coisas de falsos mestres e não percebem? Que com aquele discurso de autoridade como essa Jezabel tinha, parece de Deus, mas não é, e estão se desviando da verdade. Isso sempre vai acontecer com a igreja. Aconteceu com Paulo em Gálatas, né? Ele escreve a carta de Paulo, a Gálatas, né? Quem fascinou vocês? Eu acabei de compartilhar o evangelho com vocês. É só eu sair um pouquinho que vocês já se voltam para outras coisas, para outro tipo de crença que não tem a ver com a fé do Cristo. A igreja, ela sempre tem que estar alerta. Estamos em guerra. O engano sempre está à porta, e principalmente o engano do nosso coração. A gente pode flertar com essas coisas sem a gente perceber, quando a gente tolera. Não pense, você não tem domínio sobre o seu coração. Quando você tolera coisas entrar na sua alma, essas coisas vão dominar o seu coração. Só Deus tem que ter o domínio do nosso coração, das nossas emoções. E viver pela fé é submeter o nosso olhar, o nosso ouvido, todos os sentidos de nossa alma a Ele. Todos os sentidos de nossa alma a Ele. Para que Ele, de fato, nos dê os dons da temperança, do autodomínio, né, do autocontrole, para que a gente não caia nas ciladas. Pastor, Pode falar, minha irmã. pelas coisas hoje existe esse espírito de Jezabel que todas as
Sim. Sim, existe. Por exemplo, muitas igrejas fundamentam-se todo o seu serviço em obras de marketing e propaganda, né? E as pessoas, elas experimentam as sensações, muitas vezes no seu próprio corpo, que são frutos de reações cerebrais daquilo que se vê, daquilo que se olha, daquilo que se ouve, daquilo que se sente, da forma como o pregador está falando, das luzes que são usadas, e diante disso, no meio, está a pregação do Evangelho. Mas a pessoa não percebe que ela está sendo assim levada às sensações, sendo dominada por um espírito, que não é o Espírito de Cristo. Quando Jesus revela para nós o Evangelho, é bem simples, é na mesa. E o marketing e propaganda da igreja é a cruz. E se a cruz não nos atrair, nada mais deve nos atrair. Nada mais. É a cruz de Cristo. Somente a cruz de Cristo. E a gente propaga somente isso. Sim, temos um marketing, temos uma propaganda a dizer, temos que propagar. Mas é a cruz de Cristo. E a cruz de Cristo não é para trazer sensação boa para você. É para anunciar que você é um pecador. E você precisa se arrepender. A cruz de Cristo não é a cruz de contemplativo, mas é no sentido da gente tomar ele e seguir. Isso, a mensagem da cruz, o chamado à cruz, que é a mensagem central do Evangelho, né? É o Cristo crucificado, é o Cristo que nos chama a negar a si mesmo, tomar a cruz. Que envolve muita coisa. A cruz é o centro do amor de Deus, da graça, da justiça, de tudo que a gente, do perdão, né? É a cruz. É a cruz. Então, cuidado com isso. Tem que ter pulso firme, igreja de Tiatira, né? Você pode estar vivendo experiência espiritual, mas tem que ter discernimento. O pessoal estava tolerando, sendo complacente, às vezes o respeito humano, né? Olha, uma pessoa influente, uma pessoa antiga da igreja, da região aqui, ou ela conta tanta história, né? Com tanta autoridade, é tão bonito o jeito que ela fala, né? E por acomodação, acaba sendo complacente, porque ela dizia: vocês podem comer dos banquetes que são oferecidos aos ídolos, você pode flertar com algumas imoralidades de vez em quando, vocês podem fazer isso. Aí a pessoa começava a gostar. Pode, não tem nada a ver. Que bom, né? Que bom. É coisa desse tipo que acontece e que vão tomando a nossa alma, né? E Jesus, lembra, tem contra ti isso. Vamos ler o seguinte, o que ele fala. E dei-lhe tempo para se arrepender, ou para que se arrependesse de sua fornicação, e não se arrependeu. E eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação. A ideia de tribulação aqui é sofrimento, e não se arrependerem, ou se não se arrependerem de suas obras. E destruirei com morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas e os corações, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Mais uma vez aparece aí. Lembrando que é ele quem julga. Ele é o que tem os olhos como de fogo, né? É ele que sonda as entranhas dos corações, né? Mas aqui ele está dando uma chance. Ei, eu dei tempo para se arrepender de sua prostituição, de seu adultério espiritual. Mas não se arrependeu. E eis que porei numa cama, aqui é um leito de doença, de quem está aqui enfermo por causa de sua fornicação e adultério espiritual. Eis que porei numa cama, e sobre os que adulteram, com ela também virá grande tribulação, sofrimento, se não se arrependerem de suas obras, de suas atitudes. Destruirei com morte os seus filhos. E aqui não é juízo futuro não, irmãos. Aqui é algo que estava acontecendo para aquela época. Com morte os seus filhos, e todas as igrejas
saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas e os corações. Destruirei para que o meu nome seja temido em todas as igrejas. É isso que ele está dizendo. Jesus não é complacente a isso. Ele é quem julga. Ele está dizendo, haverá juízo. O pecado não ficará sem resposta. Cristo, em sua santidade e justiça, não pode fechar os olhos diante do adultério da igreja. Não pode. Ele a ama, ele a santifica, ele quer uma noiva santa, pura e dedicada a ele. Vamos avançar porque não temos tempo. Verso 24. Agora ele vai se dirigir à igreja, esse apelo que eu disse à irmã, olha, ele não está julgando, dizendo que a igreja estava vivendo isso, mas a igreja estava vivendo esse problema, que ela tinha que tratar, porque a igreja estava vivendo um tempo de vida espiritual, vida com Deus, virtude, obras, tudo certo. Aí ele diz, verso 24, mas eu digo a vós, e aos restantes que estão em Tiatira, estão espalhados aí de casa em casa, que representa a igreja de Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina, esse ensino de adultério espiritual, e não conheceram, no sentido assim, não experimentaram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, não darei vocês outra carga, mas o que tendes, retende, até que eu venha. Jesus promete para essa igreja fiel não sobrecarregá-la com fardos, além da fidelidade que eles já estão trilhando. Aqui a gente vê a graça e a misericórdia de Deus no julgamento, né? Em meio à tentação, em meio ao pecado, permaneçam fiéis, firmes na verdade do Evangelho, naquilo que receberam, a recompensa ela é certa. Sabe, ao invés de tentar se envolver com novidade esquisita, ficar procurando essas coisas na internet, para com isso. Guarda o que você tem, guarda o bom tesouro da fé confiado a vocês, guarda a intimidade da fé, a intimidade com Cristo, a vida em Cristo e para Cristo, o amor aos irmãos. Não precisa inventar nada novo, traga para hoje aquilo que tem sido ensinado desde o princípio, até que eu venha, guarde até o fim as obras, e as obras aqui, meus irmãos, é o verso 19, como eu citei, amor, fé, paciência, serviço, perseverança. Agora a promessa do verso 26 a 28, então a igreja tinha que guardar a fé, problemas viriam sim, mas guardem a fé. Agora a promessa, ao que vencer, quem é aquele que vencer? Aquele que guarda a fé, aquele que não tolera o erro, a Jezabel, esse espírito complacente em relação ao adultério espiritual. Aí há a promessa de vitória. Porque a vitória que vence o mundo é a nossa fé. E ver uma vida de fé, uma vida de firmeza e fidelidade a Deus. Aí há a promessa de vitória. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras. De novo as obras entrando aqui. Ele nos julgando segundo as obras, nos recompensando segundo as obras, obras de fé, amor, paciência, perseverança, esperança, firmeza, somos julgados por elas. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Que promessa gloriosa! A estrela da manhã aqui é o próprio Jesus Cristo. Aquele que persevera com fé, terá autoridade sobre as nações. No capítulo 1 nós vimos que ele nos colocou numa posição de rei e sacerdotes. A promessa de Cristo é que com ele estaremos unidos para todo sempre. Se ele reina, reinaremos com ele. Se ele irá julgar com justiça e paz e santidade, julgaremos com ele. Que glória! Isso é a graça de Deus. Ela vai transformando, ela vai tirando a gente daquela condição escrava do pecado e nos conduzindo a um reino de justiça.
ao lado de Cristo, como filhos, herdeiros e co-herdeiros com Ele. Que graça! Aos que vencerem, aos que perseverarem, aos que combaterem esse espírito de Jezabel desgraçado. Cristo compartilha sua glória com os vencedores, no sentido da sua autoridade. E Ele também promete dar a estrela da manhã. Aqui é uma referência direta a Ele, a sua presença, que é a nossa recompensa suprema. No capítulo 22, 16, há uma revelação de Jesus Cristo como estrela da manhã, né? Em Apocalipse mesmo, 22, 16. Ele é a nossa estrela da manhã. Aquela estrela que está presente desde o início do dia até a noite, nos guiando, nos dirigindo, nos trazendo a referência, nos trazendo esperança. Esperança. Qual é a grande recompensa então? É o próprio Cristo. Qual é a recompensa que a gente busca? É o próprio Cristo, é estar em Cristo, é ser cheio de Cristo, é ter mais comunhão com Cristo, perseverando na fé, mesmo tendo que resolver esses problemas difíceis, tendo que lidar, tendo que às vezes combater gente que está pregando um falso evangelho e trazendo tanto engano para gente fiel. É de chato isso, mas é serviço que Deus requer da sua igreja, requer dos homens, requer dos seus servos. Tem que combater, não pode ser complacente, não pode dizer, isso parece o evangelho, mas é um jeito diferente que a pessoa entendeu. Não, tem coisas que não são negociáveis em relação à nossa fé, que não podem ser adulteradas. A gente tem que se voltar à pureza do evangelho, à santidade do evangelho, e não tolerar nenhum tipo de variação, ser firme, ser fiel. Esse tipo de evangelho sem virtude, esse tipo de fé sem obras, sem virtude, sem entrega, sem vida transformada, sem manifestação da vida de Cristo, é uma fé morta. Não podemos tolerar essa fé. Essa fé que flerta com o adultério do mundo, que flerta com o pecado capital, que flerta com o egoísmo, que flerta com o amor ao dinheiro, com o amor aos prazeres. Essa não é a fé do Cristo. Devemos viver como quem diz e proclama essa verdade. Não podemos ser complacentes com isso e com aqueles que são. Essa fé é tão complacente às distrações desse mundo, sabendo que as distrações é que nos tira o foco de Cristo. Não. Sabemos que isso é obra de Satanás, de nos tirar o foco e deturpar o nosso prazer de Deus. Devemos dizer, isso é obra do demônio. Se você está distraído diante dos prazeres do mundo e não está focado na fé, você está se rendendo ao espírito de Jezabel. O seu prazer não está em Deus, está se voltando aos prazeres. Fé é permanecer firme nisso, na fidelidade a Ele. Devemos viver isso. E aí termina. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que ouvimos hoje do Espírito Santo? Quem é Jesus para nós hoje? Jesus é aquele que tem olhos como de fogo, que olha a igreja para purificá-la, transformá-la, para tratá-la. Ele vê tudo o que acontece, sabe de tudo, ele sonda, mas ele tem pés firmes como santo juiz e julga retamente. Ele é aquele que purifica, santifica e julga retamente. E ele, com sua palavra, com seu fogo, com seu santo juízo, veio a nós hoje, dizendo, não se distraia, não seja complacente ao espírito de Jezabel, se converta, se arrependa, traga aqueles irmãos que estão se voltando, estão se esquecendo das primeiras obras, traga as primeiras obras, sejam firmes, progridam. O que será que Cristo teria falado da nossa igreja, né? Dessa igreja ele elogiou essa igreja, e mesmo assim disse, olha, tem muitos problemas aí, um grande problema, vocês têm que enfrentar. Vocês sim têm firmeza de fé, têm amor, têm boas obras, têm perseverança, mas aprofunde-se mais nisso. Jezabel está no meio de vocês. Esse espírito de adultério espiritual está no meio de vocês. Combatem isso. Combatem isso. Amém? Amém. Essa é a palavra de Deus. E quando a gente combate e vence,
aí somos vencedores em Cristo pela fé. Amém? Dúvidas? Os irmãos já compartilharam algumas coisas, louvamos a Deus por isso, mas se tiver alguma dúvida, como a irmã Cleide apontou, podem falar, tá bom, irmãos? A gente tenta responder. Mas ficou claro? Irmã Cleide, ficou claro, minha irmã? Minha querida, prazer receber você. É a segunda vez que você vem. Eu me esqueci seu nome. Daniela. Daniela, prazer ter você aqui com a gente. Daniela é prima do Danilo, né? Tudo Dani. Na dúvida, Dani. Louvado seja Deus por sua presença. Louvado seja Deus por esse tempo precioso na sua palavra. Vamos agradecer a Deus por isso. Vamos orar. Irmão Francisco, o irmão pode agradecer a Deus por esse tempo, elevar sua voz, orar e agradecer a Deus por essa palavra. Senhor Deus, Pai Santo, te agradecemos, Senhor, por tudo isso que recebemos nessa noite. Sim, Pai. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa nos levar a aplicar isso no nosso dia. Possamos viver, Senhor, a Tua palavra, que é santa, que é pura. Ó Pai, todos que estamos aqui, queremos tornar isso. Nós vamos estar na tua presença. Amém. Senhor, por isso nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo, que a própria presença de Cristo em nós seja com todos os irmãos e irmãs. Deus abençoe. Até a noite, se Deus quiser.